Megan Sundwall entrou no tribunal demonstrando uma confiança inabalável. Sorrindo para as câmeras, ela tinha certeza de que deixaria aquela sala em liberdade. Afinal, a médica legista havia classificado a causa da morte da vítima como indeterminada. O DNA da enfermeira não estava em nenhuma das seringas do crime, e centenas de cartas atestavam que ela era uma profissional exemplar e uma mulher de fé. Quando toda a comunidade apoia você estar nela, isso é relevante para decidir se você deve ser liberado para essa comunidade. Uma grande demonstração de apoio a uma enfermeira acusada de homicídio qualificado. Mas a aparente inocência desmoronou por completo quando a promotoria revelou o que estava escondido em um arquivo com mais de 28 mil mensagens de texto. Lidas em voz alta diante do júri, aquelas conversas traziam um segredo perturbador. Orientações técnicas de enfermagem. De julho a 12 de agosto de 2024. Quantas mensagens apagaram no celular da Megan? Então, eu não sei se eu quero dizer que foi por volta de 200 e alguma coisa, mas eu não sei o número exato. Dosagens exatas de substâncias e um plano sistemático, calculado ao longo de anos, que transformou a cuidadora na pior suspeita. Aquela farsa estava prestes a acabar. Fique comigo até o final, porque o que o juiz disse antes de proferir a sentença, depois de ler o depoimento de Megan no relatório sentença em voz alta para toda a sala ouvir, vai te mostrar o que acontece quando melhor amiga e cúmplice são a mesma pessoa. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, transcrições do julgamento, depoimentos de especialistas e cobertura investigativa do caso. É a história de Cassie Lynn Terry, 38 anos, Highland, Utah, que morreu de overdose de insulina em agosto de 2024, depois de anos de mensagens de texto com a melhor amiga enfermeira sobre como seria a melhor maneira de fazer isso. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Cassie Terry morava na casa dos avós em Highland, Utah, junto com o tio Mark Farnsworth. A família era diabética Mark, a avó, o avô e um irmão de Mark que faleceu em 2024. Insulina estava em toda a casa o tempo todo, em quantidades que ninguém monitorava com precisão. Cassie não era diabética. Cassie também não tinha câncer. Porém, Cassie havia dito a muitas pessoas que tinha câncer terminal por anos. As versões variavam. Para algumas pessoas era leucemia, para outras era doença no sangue, para outras ainda era doença renal. Ela mantinha diferentes histórias para diferentes pessoas, dependendo do tipo de atenção e simpatia que cada uma poderia oferecer. Cassie já teve vários tipos diferentes de câncer, supostamente câncer. Ela fez, por algum motivo, eu achava que ela tinha feito algum tipo de esterectomia ou algo assim. Era mais como se, talvez, ela tivesse tido um aborto espontâneo. Eu nem sei ao certo o que é verdade e realidade, ou o que é inventado e fictício. A família, incluindo os avós que moravam com ela, levava a consultas e tratamentos que eram falsos. O ex-marido, Casey Tanner, disse que não havia acreditado nas histórias de câncer e que havia dito isso a ela diretamente e que ela havia simplesmente continuado falando com outras pessoas que acreditavam. Você tinha mencionado anteriormente sobre aquele fato bem específico de que ela realmente enfrentava um sério problema de dependência química de drogas, não é verdade? Vício em comprimidos. Comprimidos que eram droga? Comprimidos, não drogas, mas... Opiáceos, analgésicos? Não é heroína. Eu disse comprimidos. Ok. A família só descobriu que não havia câncer depois que Casey morreu e os médicos no hospital confirmaram. Ela estava saudável antes da overdose. Nenhuma doença, nenhum tumor, nada que justificasse qualquer conversa sobre passar para o outro lado. Megan Sundwall era enfermeira registrada, tinha treinamento clínico, havia trabalhado em hóspice cuidando de pacientes em fase terminal. Sabia o que hipoglicemia fazia a um corpo. Sabia o que insulina fazia a uma pessoa sem diabetes. Sabia o que DNR significava legalmente e o que procuradoria médica significava em termos clínicos. E por 4 anos, ela havia trocado mensagens com Casey sobre como seria possível usar insulina para morrer. A defesa argumentou que Casey era tão convincente como mentirosa que Megan havia sido arrastada para acreditar no sofrimento dela e que o que havia nos textos era o produto de uma amizade codependente e exaustiva.
Casey bombardeando, Megan com sofrimento e pedidos, até que Megan cedesse a uma espécie de aceitação disfuncional. O próprio especialista em psicologia chamado pela defesa descreveu as dinâmicas de pessoas vulneráveis que constroem relacionamentos exaustivos de atenção com quem está disposto a dar essa atenção incondicionalmente. A promotoria respondeu com uma questão simples. Megan era enfermeira. Independentemente do que Casey dizia sobre o próprio estado de saúde, Megan saberia que as alegações médicas de Casey eram impossíveis de ser verdadeiras. Sabia que um corpo em hipoglicemia severa não pode simplesmente passar num estado de paz. Sabia que uma DNR exige documentação. Sabia que uma overdose de insulina subcutânea, em doses suficientes, levaria horas e seria extremamente dolorosa, não uma partida tranquila. E mesmo assim, durante 4 anos, forneceu orientações técnicas sobre como fazer. Agora guarde esse detalhe do treinamento de Megan como enfermeira, porque ele vai aparecer em cada momento desta história em que alguém precisa perguntar: ela sabia ou não sabia o que estava fazendo? A promotoria apresentou mensagens de texto ao júri que cobriam um período de 4 anos. Algumas eram Casey descrevendo sofrimento, ansiedade, dor, o desejo de morrer, e Megan respondendo não com recursos de saúde mental, não com sugestão de terapia, não com você importa e sua vida tem valor, mas com encorajamento, com orientações, com ofertas de presença. Leia isso para nós, por favor. De novo, Casey está em verde e diz: eu não consigo fazer isso. Essa ansiedade e dor são demais. Estou presa entre o medo de viver e o medo de morrer. Eu nem consigo respirar. E então Megan responde: Casey, garota, que escolha você tem? Você tem que continuar. Quando Casey descrevia medo do processo, medo de não conseguir respirar, medo de sofrer, Megan respondia com especificações clínicas. Descrevia por que a administração subcutânea seria mais lenta que via porte. Discutia combinações de medicamentos para potencializar o efeito. Quando Cassie expressava dúvida ou recuava, Megan a empurrava de volta. Quando você estiver realmente pronta, me avise e eu vou estar lá para te ajudar. Você não vai conseguir fazer sozinha. Quando Cassie demonstrava alegria sobre outra coisa, uma visita da família, a animação com a recuperação do joelho Megan voltava ao assunto: quando é que vai ser feito? Em setembro de 2020, Megan escreveu para Cassie sobre insulina. É louco porque se você enrolar alguém e mantiver aquecido, o corpo continua a metabolizar a insulina e uma autópsia não detecta sequer uma overdose de insulina. É super louco. Uma enfermeira clínica, explicando para a amiga como tornar uma morte por insulina indetectável num exame post-mortem. As mensagens incluíam discussões sobre quantas unidades seriam necessárias para uma pessoa sem diabetes, sobre a diferença entre insulina de ação rápida e ação longa e por que combinar os 2 tipos poderia ser mais eficaz, sobre o que aconteceria se o método não funcionasse de novo, sobre como evitar que alguém interviesse antes que fosse tarde demais. Você consegue ver o padrão? Não eram mensagens sobre estar presente para uma amiga em sofrimento. Eram orientações técnicas de uma profissional de saúde que sabia exatamente o efeito de cada dosagem, de cada método, de cada combinação. Havia também a questão do seguro de vida. Megan acreditava ser beneficiária de uma apólice de $5 milhões de Cassie. Estava em dificuldades financeiras significativas e isso ficou documentado nas mensagens e nas investigações. Havia buscado e telefonado sobre a apólice após a morte de Cassie. A irmã de Cassie, Kylie Clark, havia dito a Megan várias vezes ao longo dos anos que não havia apólice, que Cassie não tinha seguro de vida e que Megan sabia disso. Mas é aqui que as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras. No dia 12 de agosto de 2024, Megan foi à casa dos avós de Cassie. Ficou lá por aproximadamente 10 a 12 horas. Cassie tinha um glucômetro aparelho para medir açúcar no sangue que foi usado ao longo de todo o dia. Os registros do glucômetro, apresentados como evidência no julgamento e graficados pela perita endocrinologista Kelsey DeSalvo, contam uma história que não precisa de interpretação. 9 e 18 açúcar de Casey, 87, normal. 10 e 26 da manhã, 86, normal. 11 e 16 da manhã, 77, ainda dentro do normal. A partir daí, a queda começa a se acentuar.
Foi baixando tanto que depois o aparelho começou a mostrar apenas low. Significa que o açúcar estava abaixo de 19, tão baixo que o glucômetro não conseguia mais medir. Adronta de Salvo disse ao júri: a partir de aproximadamente 43, qualquer pessoa com esse nível de açúcar estaria tão confusa que não conseguiria operar um glucômetro. A partir de 30, estaria em risco imediato de entrar em coma. Na sua opinião médica profissional, a hipoglicemia foi um fator substancial na causa da morte de Casey? Sim. Portanto, alguém testou o açúcar de Casey nas leituras posteriores. E a única pessoa na sala era Megan. Além disso, a quantidade de insulina que Casey havia recebido era tão grande que o hospital precisou de 3 dias de infusão contínua de dextrose e açúcar diretamente na veia para tentar estabilizar. Primeiro DDs, 10% de dextrose, depois de 20% de dextrose. Nada funcionou. Não havia como reverter o processo. A doutora de Salvo disse que há apenas 2 motivos para a hipoglicemia tão severa requerendo tratamento hospitalar desse nível: overdose maciça de insulina ou um tumor raríssimo no pâncreas chamado insulinoma. A segunda coisa é algo chamado insulinoma, que é um evento raríssimo de 1 em 1 milhão, onde a pessoa tem um tumor no pâncreas que produz insulina. Mas sabemos que ela não tinha um tumor no pâncreas, com base nos laudos da autópsia, o que nos leva à overdose de insulina. A autópsia confirmou que Casey não tinha tumor. O que restou foi insulina em quantidade muito além do que qualquer acidente poderia explicar. Quando Mark Farnsworth desceu e encontrou Casey em estado crítico, chamou os paramédicos. Megan e seus pais que estavam presentes disseram para não chamar. Citaram uma DNR, a Procuradoria Médica de Megan sobre Casey, que Casey queria ir. Quando ficou claro que Mark ia ligar para o 911 de qualquer forma, Megan ficou fora de si, segundo testemunhos. Entrou em pânico de uma forma que não era compatível com alguém simplesmente respeitando o desejo de uma amiga moribunda. Kylie Clark recebeu uma ligação de Megan tentando dizer que havia DNR. Kylie disse: chama o 911 agora. Mas quando os paramédicos chegaram, o açúcar de Casey era indetectável pelo aparelho de campo. Deram dextrose imediatamente. No hospital, o nível estava em 14 depois de já ter recebido dextrose dos paramédicos. Casey sobreviveu por 3 dias no estado crítico, nunca recuperou consciência e morreu. A investigação identificou múltiplas seringas no quarto e nas redondezas. Mark encontrou, dias depois do incidente, uma caixa de Fanta, a bebida favorita de Casey, cuja presença no quarto era documentada pelas câmeras policiais no pátio externo, com uma seringa de insulina, a embalagem de Novolog, insulina de ação rápida e um pano preto dobrado. A detetive Varney chegou ao local, tirou fotos, disse a Mark para colocar tudo num saco e que voltaria para buscar. Quando voltou, Mark mencionou que ainda tinha a caixa de Fanta e o pano. A detetive deixou Mark jogá-los no lixo. A defesa usou isso extensamente como exemplo de tendência. A polícia havia decidido a teoria do caso antes de seguir todos os itens de evidência. Um pano é um dos melhores itens para a coleta de DNA. Uma superfície lisa de lata é um dos melhores itens para impressões digitais. Ambos foram descartados. Meses depois, Mark encontrou mais seringas no quarto do irmão Kyle, que ficava no corredor ao lado do quarto de Casey e nunca havia sido vasculhado pela polícia, incluindo uma seringa carregada com insulina. Mark as guardou na geladeira até que a polícia as buscou, em dezembro de 2025, mais de um ano após a morte de Casey. No DNA das seringas que foram analisadas, Mark e Casey estavam numa. Megan foi excluída. A outra seringa tinha material insuficiente para comparação. Nenhuma impressão digital utilizável foi obtida. Megan foi presa em março de 2025, antes de muitos desses resultados laboratoriais terem retornado. O médico legista, chamado pela própria promotoria, classificou a causa da morte como indeterminada, não suicídio, não homicídio, indeterminada, porque do ponto de vista médico puro, não era possível dizer quem havia administrado a insulina em qual momento. Exatamente nessa referida data, levando em consideração absolutamente tudo aquilo que você realizou, diante de todos os fatos e evidências que ouvimos que foram minuciosamente analisados por você,
o senhor acabou chegando à sua conclusão técnica e profissional definitiva de que a causa real da morte era de fato indeterminada, não é verdade? Correto. O médico legista também admitiu em cross-examination que não havia tido acesso a todas as mensagens de texto, relatórios do FBI ou análises forenses completas quando emitiu seu laudo. A promotoria foi em frente com o caso, mesmo assim com as mensagens como coluna vertebral. O júri não absolveu Megan de homicídio doloso, mas também não a condenou por isso. O veredicto foi homicídio culposo, manslaughter, segundo grau e obstrução da justiça pela deleção de mensagens. E com base nas informações e provas apresentadas ao tribunal, é isso que vou determinar. Quanto à acusação de homicídio culposo, um crime de segundo grau, vou sentenciá-la a um período de 1 a 15 anos na penitenciária estadual de Utah. Quanto à acusação de obstrução da justiça, um crime de terceiro grau, vou sentenciá-la a um período de 0 a 5 anos na penitenciária estadual de Utah. A distinção importa. O júri encontrou que Megan havia auxiliado a morte de Cassie, mas não estabeleceu, além de dúvida razoável, que ela havia sido a autora direta da administração. Na audiência de sentença, em 4 de maio de 2026, as duas versões da mesma pessoa apareceram lado a lado. A defesa trouxe à comunidade dezenas de cartas de pessoas que conheciam Megan, vizinhos, membros da igreja, colegas de trabalho. O advogado Scott Williams argumentou que Megan não era um risco para ninguém, que a situação era aberrante e única, que ela tinha um filho pequeno cuja vida seria devastada pela prisão prolongada. Essa comunidade quer que ela seja solta. Essa comunidade vai apoiá-la. E você acha que ela vai simplesmente fugir e deixar todos esses apoiadores na mão? A promotoria respondeu com precisão cirúrgica sobre cada um desses pontos. Disse que a ausência de ficha criminal não mitiga uma conduta que foi planejada durante anos, reforçada por milhares de mensagens, executada de forma controlada e depois encoberta. Que a falta de histórico criminal, nesse caso, não mostrava que foi situacional, mostrava que foi escolhido repetidamente por anos, sem prior de que o comportamento viria de algum histórico anterior. Que o filho de Megan não deveria servir como escudo contra a responsabilidade. Cassie também tinha família que a amava e que não vai vê-la de volta. Disse que liberdade condicional enviaria uma mensagem errada. Encorajar alguém a morrer ao longo de anos, facilitar essa morte, bloquear o resgate e depois deletar evidências, ainda assim permite que você vá para casa. Isso não é responsabilidade, isso não é dissuasão e não é justiça. O juiz ouviu tudo, leu o depoimento de Megan no relatório pré-sentença em voz alta, disse que demonstrava autoconsciência rara, disse que a motivo financeiro era real e estava documentado. Megan acreditava no seguro de vida e estava em dificuldades financeiras. Falou que o argumento de compaixão não se sustentava, e disse que o fato de Megan ser enfermeira cortava contra ela, não a seu favor. E então Kylie Clark, a irmã de Cassie, foi à tribuna. Meu nome é Kylie Clark. Sou irmã e única familiar imediata viva de Cassie Lynn Perry. Vou tentar ser breve e ir direto ao ponto. Hoje, peço que, por favor, considerem a sentença máxima possível para as acusações contra Megan Sondual, sem exceção para liberdade antecipada ou abatimento de tempo já cumprido. Só Deus, Megan e Cassie sabem o que aconteceu naquela manhã de terça-feira, mas sabemos com certeza o que aconteceu naquela tarde e noite. Sabemos que, em algum momento, Cassie recebeu uma dose letal de insulina, algo que Megan havia incentivado, fornecido e se ofereceu várias vezes para administrar ao longo da amizade dela. Sabemos que Megan tinha refrigerante, doces e acesso a adultos que moram com diabetes no andar de cima, além do conhecimento e treinamento como enfermeira para ajudar a salvar a vida de Cassie, mas isso nunca foi feito. Então foi a vez de Megan falar. Agradeceu a oportunidade de se desculpar. Disse que estava profundamente arrependida. Disse que, independentemente de acreditar ou não que Cassie estava sofrendo de forma imensa, encorajar e apoiar o suicídio era moralmente errado. Disse que sabia que eram apenas palavras e que não podiam trazer Cassie de volta. O juiz... Obrigado, meritíssimo. Sou grato por esta oportunidade de, em tribunal aberto, pedir desculpas, especialmente à família da Cassie, pelo que aconteceu. Como disse na minha declaração, se não fosse pelo meu papel, provavelmente Cassie ainda estaria viva.
Ela era amada por tanta gente, acho que até mais do que ela imaginava. Amigo, família, colega de trabalho, conhecido. E que a morte dela machucou muita gente. Meu papel machucou muita gente. E isso inclui minha família e meu filho também, é claro. Mas, acreditando ou não que ela estava sofrendo tanto assim, encorajá-la e apoiá-la no suicídio foi moralmente errado. E eu sinto muito. Eu sei que são só palavras e que elas não vão trazê-la de volta, mas eu realmente sinto muito pelo papel que tive na morte dela. Eu queria poder voltar atrás. Eu sinto muitíssimo por tudo isso. Nós realmente precisamos conversar. Obrigada. O juiz leu essa declaração em voz alta para a sala inteira ouvir. Disse que raramente via algo assim num relatório pré-sentença. Disse que demonstrava alguma consciência de si mesma e que isso era raro. Mas então disse o que precisava ser dito. Um ser humano morreu. Casey, ela morreu cedo demais. E você desempenhou um papel fundamental nessa morte. E então disse algo que não costuma aparecer em salas de tribunal com a frequência que deveria. Não sei como uma pessoa chega ao ponto em que você chegou com sua melhor amiga. A sentença. 1 a 15 anos na Utah State Prison pelo homicídio culposo. 0 a 5 anos pelo crime de obstrução da justiça. Cumprimento concorrente. O juiz fez uma recomendação para crédito de tempo já cumprido, mas a decisão final sobre quanto tempo Megan vai servir fica com o Board of Pardons, que vai conduzir a primeira audiência baseado numa matrix que indica aproximadamente 9 anos como ponto de partida, o juiz acrescentou antes de encerrar. Senhorita Sundwall, quero dizer que sua história não termina aqui. Você vai sair da prisão e vai viver sua vida, e você vai decidir como. A foto que estava pendurada na parede ao lado do travesseiro de Cassie, na noite em que ela morreu, era uma foto de Cassie e Megan numa moldura. A moldura dizia: "As amigas são as maiores bênçãos da vida." Essa foto foi admitida como evidência no julgamento. Ficou na memória de todos que a viram. Megan Sundwall entrou naquele tribunal sorrindo, com o advogado ao seu lado, com a comunidade nas cartas, com a narrativa de uma amizade impossível e uma situação que saiu do controle. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? As mensagens de texto com detalhes clínicos sobre insulina, uma enfermeira orientando sobre dosagem, método e o que tornaria a morte indetectável numa autópsia escritas ao longo de 4 anos sem uma única mensagem dizendo: "Sua vida importa, procura ajuda." O glucômetro que registrou 12 horas de queda de açúcar no sangue, com Megan presente e sem socorro sendo chamado até que o tio de Casey desceu e insistiu em chamar o 911, o fato de que a DNR e a procuradoria que Megan citou para bloquear o resgate não existiam, e ela sabia das duas coisas, como enfermeira treinada, a foto na moldura ao lado do travesseiro de Casey, admitida como evidência, as amigas são as maiores bênçãos da vida, ou Kylie Clark dizendo ao tribunal que, em vez de levar a irmã para jantar no aniversário dela, vai ao cemitério com balões? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.